Fala, meu fenômeno azul, tudo bem? Vamos lá, pessoal. O vídeo tá saindo tarde, né? Aqui quase meia-noite, 11h48, 23h48. Sei que muita gente pode não assistir agora, mas vai assistir de manhã, né? E o torcedor ele sempre quer assistir alguém que possa explicar para ele a situação do Remo, esse empate com gosto amargo ou não. A gente vai falar um pouquinho aqui, dar um resumo, o resumo do resumo, porque amanhã, segunda-feira, 20h33, aquele horário, né, a gente vai fazer a live, tá? Live pós-jogo. Mas enfim, pessoal, o Remo empatou com a Chapecoense, gol no finalzinho, né, pessoal? Faltando 10 segundos para o jogo acabar, tanto para que saiu o gol, o juiz terminou a partida. A gente viu muito torcedor, eu estava lá, né? Muito torcedor os torcedores que me reconhecem me procuram. 7 minutos injusto, resultado injusto. Assim, o torcedor, ele é muito 90% emotivo, até mais, né, 95% emotivo, e 5% razão, ainda mais quando ele está, né, de cabeça quente, com um resultado que não era o esperado, ou já era esperado. A gente falou ao longo da semana, mês passado, quando a gente fez aqui as lives, e fazendo a perspectiva dos resultados. Qual seria o jogo mais difícil? Quem me assiste sabe que nós falávamos. É o da Chapecoense. O jogo de hoje mais difícil que contra o Novo Horizontino, mais difícil que o Avaí, mais difícil contra o Goiás. O jogo de hoje era o mais difícil de todos. Até chegaram a me perguntar, né? Eu falei, o jogo contra a Chapecoense. Sem sombra de dúvida. Por que até o jogo contra a Chapecoense? É um time bem treinado, é um time que tem um esquema tático definido e tem algumas jogadas. Não é um grande time, não é um grande elenco e tal. Mas os caras não estão na vice-liderança, mesmo a pontuação do Remo, né, ganham por critério de desempate à toa. Chegaram ali por quê? Porque tem algo, né, que façam com que eles cheguem ali. E foi assim o jogo. O futebol, ele não existe a justiça e a injustiça. Porque ele se faz de 3 placares: derrota, empate ou vitória. Muitas das vezes você não joga tão bem e acaba ganhando, já aconteceu com o Remo, e você joga bem e acaba empatando ou perdendo. Já aconteceu com o Remo nessa Série B, inclusive com outros clubes também, né? Isso aí é óbvio. Se a gente for pegar pelo lado da justiça, na teoria, juntando para a prática do que aconteceu na partida, o resultado foi justo. O resultado foi justo, Angel fez belas defesas, né? O Remo sofreu algum sufoco, o Remo errou gols também. Tá? Então, se fosse para existir essa tal justiça, seria um empate, sim. Lógico, a gente não queria, nenhum torcedor do Remo queria, mas a gente está aqui para quê? Para fazer uma análise fria da partida, não para ser emocional. Ah, eu sou Remo e tal, papapá. Às vezes a gente acaba caindo nisso, né? Porque eu também sou de carne e osso, né? A gente não tem sangue de barata. Mas analisando friamente, o que o Remo jogou, deixou de jogar enquanto o Natan Pescador esteve em campo, e o que a Chapecoense jogou em alguns momentos é uma partida equilibrada, com suas nuances diferentes. Remo no momento dele, a Chapecoense no momento dela. Então, fim das contas, um pontinho para cada. O Remo não perdeu lá, eles não perderam aqui. Resultado de empate nos dois confrontos, inclusive com o mesmo resultado de ontem. Normalmente, a tabela da Série B vem ajudando o Remo. Teve um tempo que deixou de ajudar, o Remo também não se ajudava. A tabela voltou a ajudar o Remo nessa reta final de competição. O Remo não sai da terceira colocação nessa rodada. A não ser que aconteça uma goleada do Novo Horizontino, que não vai acontecer contra o América. Tá? Isso aí é certo. Goleada Série B nessa reta final é coisa de 0,1%. Ainda mais o América lutando, né? Para não cair de divisão, e o América vem se recuperando em alguns jogos. A gente vai colocar a tabela daqui a pouco. Mas eu vejo também alguns torcedores querendo achar um culpado. Lógico, sempre quando o resultado não é aquele que a gente espera, tem um bode expiatório, tem um costa larga, tem alguma coisa. A gente vinha falando durante a semana sobre o Guto Ferreira. O Remo só tá aí, pessoal. Da união dos jogadores, torcida e o Guto Ferreira que conseguiu encaminhar um acesso. Mas o Guto Ferreira, eu não tô querendo achar culpado, tá, pessoal? Tô apenas fazendo uma leitura da partida. A gente vinha falando no jogo contra
Cuiabá. Falei contra o Atlético que o Guto Ferreira mexia errado em alguns momentos e demorava em outros. Mas estava ganhando a poeira aí para debaixo do tapete, isso é normal. Não vou reclamar que ele colocou o Natan de cara, não. Jadson vinha mal. Pavani, idem. Então, restou aí o Natan que entrava no segundo tempo no lugar do Grego, do Pana, né? Tá. Só que assim, com 20 minutos do primeiro tempo, ficou claro e evidente que o Natan me parece que é um ex-jogador em atividade. O cara não corre, o cara não marca, o cara não faz nada em campo. É um jogador descompromissado, um jogador que atrapalha o Remo e ajuda os adversários. O primeiro tempo todo, 15 minutos do segundo tempo, o Remo jogou com 10 homens. E aí eu vou analisar no pós-jogo amanhã. Mas o Remo enfrentou uma equipe entrosada, uma equipe para nível de Série B razoável para boa, com 10 jogadores. Aí é complicado. Pegar seu Amazonas, né, tal, um Volta que tá lá embaixo ainda, dentro do caldeirão que é o Bainão, talvez nem sentisse tanta coisa porque eram times inferiores, mas nós pegamos o vice-líder empatado com a gente em ponto. E aí tu joga com 10 jogadores. Eu tenho certeza que o Guto Ferreira é um bom treinador, observou, mas não sei o que deu que ele não tirou. Remo saiu com 1-0. Chapecoense poderia ter empatado no primeiro tempo? Sim. Tranquilo, é o que eu falei. Resultado às vezes, o melhor não ganha e o pior não perde. É bola na rede. O Remo foi lá no belo gol do Caio Vinícius, mais uma vez um homem surpresa, né? Estão marcando muito o Pedro Rocha, tá? Estão marcando demais. Eu já vi gente falando que o Pedro Rocha foi mal. Não é que ele foi mal, pessoal. Quase ele faz 2 golaços, né? Mas ele está sendo muito marcado. É um cara que não está jogando na sua função de início, que era a ponta. Está jogando de falso 9. E a marcação nele é dupla, pessoal. É muito complicado. Ele é o cara mais visado da Série B por ser o artilheiro. Principalmente para os zagueiros e os volantes. Mas isso é análise pro pós-jogo. E aí 1-0 pro Remo. Acabou. Quando eu imaginei que ele viria com outro time, Pavani, Jadson, Cantilho, no lugar do Natan Camargo, Natan Pescador, perdão. Não, ele veio com o Natan Pescador. O time do Remo arriou os 4 pneus. Só dava Chapecoense, graças ao Angel. E a falta de qualidade deles lá não empataram o jogo mais cedo. E aí veio a cartada, que já era para ter feito no intervalo, até eu substituiria com 30 minutos do primeiro tempo o Natan Pescador. Beleza, não vou achar culpado. O cara tá invicto. Tio Gugu tá invicto. Nada, terra arrasada também, tá, pessoal? Sem empate. E aí ele colocou o Jadson. O Jadson mudou a cara do jogo. Remo começou a tocar bola, infiltrar, Iaja errar gol, né? Ficou um jogo, assim, para quem analisa, muito bom, para quem é remista, o coração, né? De não aguentar, porque é apenas 1-0, é um resultado perigosíssimo e foi. Acabamos sendo. Levamos o gol, né? Levamos o gol no final. Para mim, uma fatalidade com uma mistura de um pouco de erro e infantilidade. O Remo cobrou um escanteio aos 51 minutos do segundo tempo. Faltava 1 minuto, pessoal. Cai, joga a bola em cima do cara, faz alguma coisa, come o tempo no ataque. Infantilidade. E aí ocorreu o azar, né? O cara deu um chute despretensioso ali. Não sairia o gol. Bola bateu, pá. Angel estava do lado esquerdo, escorregou. Gol do Novo Horizontino, né? Um banho de água fria para o torcedor, principalmente aquele que vai na emoção. E empataram a partida. 1-1. Já falei aqui um pouquinho, né, sobre essa questão. E como eu falei anteriormente, não vou achar um culpado. O Remo está muito bem na competição. O Remo está em terceiro. E não vai cair em nenhuma posição. O Remo tem 3 jogos, os outros clubes têm 3 jogos, só que a diferença é que o Remo tem mais pontos. E a gente vai colocar a tabela, né? Eu acho que a explicação dessa tabela é a melhor coisa que vocês podem ter para tirar um pouco dessa dor de cabeça do empate de hoje. E dor de cabeça justa, tá, pessoal? Não estou tirando a razão de vocês. Só que é uma questão de análise mais fria. O que a gente vem imaginando desde o início? É o acesso. Título.
Último caso, seria lindo, importante, mas o acesso é o acesso. É uma Série A. Tá? Não estou dizendo que eu não penso em título, não. Mas do jeito que o português pegou o Remo e deixou destraçado, o acesso seria maravilhoso. E muito, né? O Coritiba tropeçou. O Remo também empatou com a Chapecoense. Criciúma tropeçou. CRB deu adeus. O único aí que se beneficiou da rodada até então foi o Atlético, pessoal. Só. Mas ninguém. Coritiba fez um ponto, Chapecoense fez um ponto, o Remo fez um ponto, Criciúma fez um ponto, Goiás fez um. Goiás não fez nenhum. CRB fez um ponto. E o Novo Horizontino joga amanhã. E acho muito, 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 muito difícil o Novo Horizontino ganhar do América fora de casa. Muito difícil o Novo Horizontino ganhar do América. E isso aí eu vou falar um pouco mais amanhã no vídeo de 13 horas. Senão isso aqui vai se tornar uma live, né? É apenas um vídeo explicativo para vocês ficarem um pouco mais tranquilos quanto à classificação. O Remo tem 58. O Criciúma tem 55. Que é o quinto. O Novo Horizontino ganhando vai para 58, empata com o Remo em vitórias, porém o Remo tem 12 gols de saldo. O Remo tem 46 gols, o Novo Horizontino tem 37 apenas. Para o Remo cair para quarto amanhã, pessoal, o Novo Horizontino tem que ganhar de 4 gols de diferença. 4-0, 5-1, 6-2. Isso não vai acontecer. Tá? Isso não vai acontecer, não vão amarrar a perna dos jogadores da América. Ainda mais a América precisando de uma vitória para não cair de divisão. Então isso não vai acontecer. Tá? Isso aí é fato concreto. Então o Remo não sai da terceira posição, mesmo que o Novo Horizontino ganhe. Mesmo que o Novo Horizontino ganhe, o Atlético Paranaense vai para quinto, o Criciúma vai para sexto, o Remo fica ainda 2 pontos do Atlético Paranaense, que seria o quinto colocado. Temos que torcer para quê? Para o Novo Horizontino não ganhar. Até o Novo Horizontino vai a 56. Não passa o Atlético Paranaense e o Remo continuaria 3 pontos acima do Criciúma. Até o 3 pontos é pouco. Vírgula. 3 pontos é pouco se nós tivéssemos no início da competição, na metade da competição, faltam 3 jogos, faltam 9. Então 3 pontos é o que vai separar de um título para o segundo. Imagine de um quarto, segundo, terceiro colocado para um quinto. Então, é uma gordurinha. Como eu falei, a tabela ajudou o Remo. Todo mundo empatou, só o Atlético que se deu bem. Só o Atlético que se deu bem. Agora, se o Coritiba tivesse ganho, Criciúma, meu amigo, aí ia complicar. O Remo não estaria nem no G4, mas não. O que aconteceu nessa rodada foi que todo mundo se igualou, com exceção do Atlético Paranaense, e uma rodada se passou. Ruim para quem está fora do G4, bom para quem está dentro do G4. Como o Remo está dentro do G4, foi uma rodada boa para o Remo. Excelente seria a vitória, mas foi boa. Tá aí a tabela, um tempão, estou explicando aqui numa câmera reduzida, para vocês terem noção. Esqueça o título de primeiro, tá, galera? Vamos falar em acesso. Tá? Então, falando em acesso, tá ok. O Remo vai jogar fora de casa com o Novo Horizontino. Lembrando que o Remo não perde as 7 partidas, tá? Só isso. 6 vitórias seguidas e um empate. O Novo Horizontino está invicto 4 partidas. Até fora de casa, pessoal. O Remo fora de casa contra os clubes da parte de cima não se amarrou com ninguém. Coritiba empatou, Chapecoense empatou, Atlético Paranaense perdeu, né, naquele jogo covarde. Criciúma empatou, Goiás empatou. O Remo não perdeu para nenhum time, com exceção do Atlético, inclusive, fora de casa. Só recapitulando. Coritiba, 1-1, Chapecoense 1-1, Criciúma 1-1, Goiás 1-1. Remo empatou com todos esses times fora de casa por 1-1. O Novo Horizontino está no nível desses times, não é à toa que é o 7º, e amanhã pode ser o 4º. Ou, né, ou se empatar pode ser o 5º. Então nada de desesperador. É um jogo fora de casa, nós vamos falar muito durante a semana sobre isso. Temos a ausência do Caio e do Diego? Temos. Mas já ganhamos jogos sem o Pedro Rocha. Já ganhamos jogos sem o Marcelinho. Então, se o Remo tem elenco para isso, vamos ir atrás desta vitória no interior de São Paulo. Lembrando que pela pontuação, e eu já estudei a tabela todinha para falar amanhã, pela pontuação e o que está acontecendo, eu vou voltar a tabela aqui rapidinho, mais uma vez antes, porque o vídeo já está ficando longo. Ao que se desenha
ao que se desenha, tá? Com 61 pontos, tu vai conseguir subir de divisão. Não, Theo, 61 pontos tu vai conseguir subir de divisão. Garantido 62 pontos. O Remo não... Depois dessa rodada de empates, a nossa probabilidade seriam 2 vitórias em 4 jogos. Ganhamos o primeiro, né, do Cuiabá, empatamos hoje 4. Seriam 6 pontos, o Remo ganhando hoje diferença de mais 3 em 9. Como o Remo empatou, seriam mais 5. Pela matemática que eu fiz, o Remo vai precisar aí de 3 a 4 pontos, garantido 4 pontos para fazer 62. Seria um empate contra o Avaí ou o Novo Horizontino e a vitória contra o Goiás. Garantido 100%, tá, pessoal? Pelo menos em 4º lugar. Ou uma vitória dos 2 jogos e um empate em casa contra o Cuiabá. Caso o Remo consiga vencer uma das 2 partidas fora, ele vai precisar de um empate em casa. E talvez nem precise ganhar a última partida em casa pelos confrontos diretos dos outros times, pelo que eu estudei da tabela, eu vou falar na live. Então, rodada nula, todo mundo se anulou com a exceção do Atlético Paranaense. Uma rodada se foi, para quem está dentro do G4 é bom, para quem está fora do G4 é péssimo. Vamos secar o Novo Horizontino amanhã, atrás do Remo, que continua atrás do Remo. Uma derrota dele seria maravilhosa, porque mesmo o Remo no outro jogo, e a gente tem que pensar todas as possibilidades, tá, pessoal? A gente é analista aqui, não estou sendo torcedor. Mesmo o Remo perdendo para o Novo Horizontino no outro jogo, Deus o livre guarda de empate na madeira, o Novo Horizontino não passaria o Remo. Então uma derrota amanhã do Novo Horizontino é primordial. E restariam 2 rodadas, o Novo Horizontino atrás do Remo era menos um concorrente. Tá? Então que fique bem claro isso. Então assim, pessoal, com mais 3 pontos, se tiver alguns empates na próxima rodada, 36ª, 1 ou 2 empates na 37ª dos times que estão lutando, 61 tu sobe. Ou seja, uma vitória o Remo precisaria em 3 jogos. Se tiver poucos empates, time ganhando e tal, 4 pontos. O que é 4 pontos? Um empate de 2 jogos fora e uma vitória dentro de casa. Ou já pode vir de Santa Catarina contra o Avaí classificado. Lembrando que o Avaí não luta mais por nada. Isso é bom para o Remo, depende dos bastidores. Tudo nosso lado deles, galera. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem frio, estamos bem no game. Hoje já passou de meia-noite, né? Ó, o vídeo começou domingo, tá acabando na segunda. Então, esfriem a cabeça, tomem um banho, vão trabalhar amanhã. Olhem a tabela, olhem esse vídeo aqui 2, 3 vezes para vocês entenderem. E se liguem no vídeo de 13h30 e também na live às 20h33, hoje, segunda-feira, que a gente vai explicar tudo sobre o jogo, principalmente tudo sobre a tabela. O que a gente precisa, dependendo desses 3 pontos, quais os resultados, ou 4 para se garantir 100%. A grande verdade é que, como eu falei, a rodada se anulou, o Atlético Paranaense se deu bem, uma rodada se foi, para quem está dentro é bom, para quem está fora é muito ruim, o Remo está dentro. E uma outra questão, vocês analisarem bastante a tabela e assistir a gente amanhã, a pontuação para acesso à Série A diminuiu. Eu vou explicar tudinho isso na live de amanhã, tá? E a gente tem vídeo às 13h30, perdão, 73, né? Deixa o outro lado maluco, então eu não paro de falar. Não percam nossos vídeos durante a semana, nossa live também amanhã à noite vai ser especial. Valeu, galera, tudo nosso lado deles, fique com Deus. Deixa eu dormir também, que sou ser humano, né? Amanhã a gente se encontra às 13h30. Valeu, fui!